Eu vou falar hoje sobre dois personagens de Juízes que são uma referência na história de Israel. Dois heróis, e uma delas é uma mulher, Débora. Quando nós olhamos no capítulo 4, 5, a história de Débora e Baraque, nós encontramos uma mulher, uma mãe, que tinha uma atribuição espiritual, era uma profetisa, e também se tornou uma juíza e uma governante. Ela foi desafiada e convidada a liderar depois de um período de invasão, um período de luta contra um rei chamado Jabim. E nós vemos então no capítulo 6, no capítulo 5 de Juízes, o cântico de Débora. E esse cântico relata então a vitória e a conquista. E esse cântico também tem um fundo muito interessante, ele é profético e é escatológico. Então, quando nós olhamos essa história, nós podemos perceber que Deus usa mulheres, e mulheres colocadas no seu tempo, sem deixarem de ser mães, sem deixarem de ser servas de Deus e as suas atribuições naturais na sociedade. Então Deus nos deixa um legado, uma história muito legal. E depois disso nós vemos então um outro herói, Gideão. E é interessante que Gideão está num tempo de muito ataque dos midianitas e amalequitas, onde eles vinham e destruíam tudo. Então Gideão se encontra num lagar, que é o lugar onde é que se amassa a uva, se tornando então um vinho, E lá dentro ele está trabalhando, moendo trigo. Para nós, olhando isso, mostra o desespero de um homem que não era de uma tribo importante, ele se considerava inferior. Entretanto, Deus, quando manda o anjo do Senhor lá convidá-lo, chamá-lo para a obra, mostra algo muito importante. Ele se sentia incapaz, ele se sentia inferior. Entretanto, Deus fala que ele era um guerreiro. Deus já fala para ele que ele iria na força dele. Deus, já desde o início, ele declara as coisas que ainda não existem como aquelas que já se tornam, que já são reais. E Deus mostra tanto para Gideão que ele iria na força de Deus mesmo, fazendo com que ele lutasse não com um grande exército, mas com um número reduzido de 300 homens. E aí, com esses 300 homens, eles têm uma vitória surpreendente. Gideão, ele derruba os altares de Baal, os deuses da região, os deuses impostos, colocados e tão aceitos pelo povo de Israel. Tanto que ele se torna, então, um outro homem. É atribuído a ele um outro nome, um nome chamado Jerubbaal, destruidor de Baal. Então vamos aprender com as histórias desses dois juízes, desses dois heróis. Deus usa pessoas que não se sentem qualificadas, porque é dele, é para ele. Nós somos vasos. O importante é ele, que ao nos usar, nós nos tornemos disponíveis, E Deus faz a obra usando mulheres, cada uma no seu tempo, sem perder a referência de ser mulher, mãe ou profissional. Deus nos usa de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe.